Luiz Adriano, hein? Não fica para 2022. Números, então, do atacante na temporada 2021. Foram 35 jogos, 22 como titular. Só 5 gols, né? O sexto, então, do time. Em assistências, ele foi o segundo, com 4. E aí, as chances criadas. É um bom nome aí, assim, um nome que dá uma agitada no mercado, se o Luiz Adriano realmente não permanecer no Palmeiras, apesar de ainda ter contrato? É um bom nome, mas vale também uma boa investigação, né? Porque na temporada passada ele foi um dos principais nomes da conquista passada, da conquista da Libertadores. Aquele jogo contra o River, ele e o Rony mudando de posicionamento. O Luiz Adriano não é, ele é um 9, mas ele é um 9 que vira 10, fácil, né? Que tem bom passe e tudo, mas murchou, né? Ele não apareceu na temporada, não foi destaque, pelo contrário, né? Em disposição com o torcedor, tudo. Ele era um bom nome. Quer dizer, ele é um bom nome, mas ele era melhor ainda. Tecnicamente, ele é o melhor centroavante do Palmeiras. Há muitas questões que influenciam o desempenho do jogador dentro de campo, né? A gente não sabe exatamente se é uma questão... Porque, tecnicamente, ele não muda, né? Ele continua tendo as mesmas qualidades. Se fisicamente ele não está conseguindo render, isso pode atrapalhar. Mas pode ser também uma questão tática. Se dentro do planejamento tático aquele estilo de jogo não se encaixa, ele deixa também de render. E eu acho que pesou muito no Palmeiras o ambiente em torno. O ambiente era negativo para ele durante a maior parte do ano. E aí ele foi murchando junto com isso. A investigação a que o Mário se refere, imagino que seja essa. Qual foi o motivo dele ter caído de produção? Ele vai conseguir resolver isso num outro clube? Acho que sim. Acho que sim, desde que esse clube ofereça a ele situações para explorar as qualidades que ele tem como jogador e o deixe confortável na relação com torcida, com elenco, porque eu acho que é um jogador que pode se encaixar muito bem em vários clubes do futebol brasileiro, mas na grande maioria dos times do futebol brasileiro. Era isso que eu ia perguntar até, se você é um dirigente, mais uma vez, essa brincadeira, e você tem à disposição o Luiz Adriano, é o nome que você vai buscar? Preciso resolver ali meu ataque, como a gente vem falando do Corinthians. Pegar ali o Luiz Adriano, é um nome para investir? É um nome que me agrada. Tá. Só que, assim, sinceramente, é aquela conversa. Se eu sou o dirigente também, eu ia sair para um restaurante escondido e tentar conversar com ele para entender tudo o que aconteceu na temporada passada. Porque eu preciso entender. Ele não pode ser a mesma pessoa, entende? Teve algum fator externo que atrapalhou. Pode ser alguma coisa pessoal também. Pode ser. Né? Ele teve Covid, né? Pode ter tido dificuldade para recuperar. Agora, o Palmeiras acho que vai precisar também de um outro nome, né? Porque se ele realmente não tiver o Luiz Adriano e o William Bigode, eles são 2 homens ali do ataque. Então, mas, Bruno, eles jogaram bem menos, né? Jogaram menos. Sim, acho que aí o olhar a minha folha de pagamento foi comprometida com esses 2 jogadores que jogaram menos. Talvez dê para trazer um pelo valor dos 2. Porque assim, eles jogaram menos, mas eles são nomes que até então, né, até essa temporada, eram nomes muito importantes no time, né? Você lembra do Luiz Mas a virada Adriano? do ano mostra pra gente, eles talvez não sejam mais importantes no próximo ano. Pode ser. O risco já entra maior que o benefício. Mas aí você vai apostar uma temporada nesses que estão aí, do Daverson, o Breno Lopes... O Breno não é exatamente essa posição. Não é o centroavante, né? Porque quem está sendo o centroavante hoje é o Rony. Eu não sei que já ganhou um jogador. E aí abre espaço na lateral do campo para o Verón crescer, para o Wesley crescer. E essa meninada que terminou a temporada. Outros que estão subindo, Giovani que está subindo aí, crescerem e tal. Mas eu fico pensando aqui, rapidamente. Luiz Adriano, cabe no Inter? Cabe. Cabe no Atlético Paranaense? Cabe. Cabe no... Não acho que não é o perfil, mas cabe no time do Red Bull Bragantino? Cabe. Cabe no Botafogo, que subiu agora? Muito. Cabe no Corinthians? Cabe no Corinthians, não sei. Não sei, porque eu vou voltar naquela história do Corinthians por causa da idade, porque, sabe? Vamos voltar. Eu acho que o Corinthians devia buscar um centroavante jovem. Cabe no Fluminense? Pela quantidade de 9 que também acho que não. Também acho que não. Mas assim, se você fizer na média do campeonato, vai olhar todo mundo aí que está... os times que subiram também. Opa, vem... Entendeu? Atlético Goianiense, que ficou, cabe. O América vai disputar a Libertadores. América Mineiro, cabe muito no América Mineiro. Nossa! Vai disputar a Libertadores. Agora, Eugênio, você quando comentou aqui as contratações do Corinthians, as especulações, você estava falando muito de, assim, pensar em contratações que sirvam para a maneira como o time quer jogar.
Não só para ter impacto, né? Mas para a formação da equipe. Sim. E conseguir enxergar isso no mercado. Você acha que o Palmeiras está indo nessa linha? Sim. De buscar jogadores que podem crescer com a equipe? Sim, o Palmeiras tem feito um trabalho muito inteligente nesse aspecto. E aí eu vou lembrar, porque eu sou um cara assim, meio resistente a essa indústria da contratação, sabe? Eu tenho todos os pés atrás com isso. Eu acho que existe uma indústria de contratação que interessa muita gente. Mas vamos lembrar que aqui no meio do ano, quando o Corinthians já estava trazendo alguns jogadores, outros clubes contratavam, você me perguntou aqui, Eugênio, o Palmeiras foi quem pior contratou? Eu falei, nossa, o Palmeiras trouxe o Dudu, teoricamente, né? Era o reforço do Palmeiras. Mas trouxe também o Piquerez, o Jorge não deu muito certo, mas o Piquerez funcionou para o time, né? Sim. Foi um jogador importante. E sem grande alarde. Por quê? Me parece um perfil, inclusive, de um nome que é muito pouco falado no Palmeiras hoje, e que é um cara que, inclusive, foi muito elogiado quando da conquista da Libertadores, Anderson Barros. Sim. Que eu conheci trabalhando na base do Flamengo muitos anos atrás. Ele é o cara que vai trabalhar mais procurando que jogador interessa, eu acho que isso naturalmente em parceria com o técnico, com o Abel Ferreira, que jogador interessa para eu montar aqui o tipo de jogo que eu quero. Então, esse nome do Atuesta, que está ali ao lado da Mariana, esse nome já apareceu no meio do ano. Sim. Ou seja, é um cara que já foi identificado, esse perfil aqui me interessa. Ninguém conhece ele no Brasil. Mas há um departamento, com certeza, ou alguém dentro do Palmeiras que identifica, tem o Piquerez, vai embora. Primeiro já trouxeram o Vinha, mas Vinha já era outra gestão, que não era muito conhecido aqui. Opa, perdemos o Vinha, Piquerez. Opa, esse Atuesta, não veio no meio do ano? Pode vir no final do ano. São jogadores identificados com o perfil que o clube precisa. Eu acho isso muito mais inteligente do que sair atirando porque o jogador é famoso. Não, e eu acho que esse também, né, é óbvio que é um achismo, parece ser muito mais o perfil do próprio Abel, de assim, eu não quero que traga uma estrela para fazer um barulho, eu quero que talvez eu tenha 3 ou 4 jogadores bons para, claro, se puderem ser 3, 4 craques, ótimo, mas não é a realidade do futebol brasileiro. Que parece que ele prefere muito mais ter essas opções para ele poder trabalhar o elenco do que trazer um cara para trazer um ataque, vender camisa. Para vender camisa. E não lotar o elenco, né? Não lotar o elenco porque o jogador que está lá, ele quer jogar, né? E é muito difícil trabalhar com o mesmo esmero, o mesmo afinco, o time de cima, o time de baixo. Se você tem 3, 4 times, você não consegue trabalhar do mesmo jeito. E essa é uma filosofia muito europeia. O Klopp não gosta. Um elenco grande, contratar aí, não, mas e o que eu vou fazer com os que estão aqui? Eu prefiro estar todo mundo aqui louco para jogar e eu avaliando de perto, né, o desenvolvimento de cada um, os desafios de cada um, que ter 40 jogadores que eu nem lembro o nome deles. E isso é uma realidade do futebol brasileiro. Né? Incrível que o futebol brasileiro é um futebol pobre em dinheiro, os clubes estão endividados, mas os elencos têm 80. Como assim, gente? Isso porque não usa a base, né? Não, porque aí faz parte daquela... Não é, Mari? Faz parte... sem contar a base. Mas daquela indústria que o Eugênio tá falando, não deu certo, peraí, contrata mais, e vai ficando. Não, você vai emprestando, mas você vai pagando, tal. Agora, esse tipo de enxergar o jogador, como vocês estão falando, isso passa pelo Abel ou o Abel é parte também desse processo todo no clube? Acho que o Abel é muito importante nesse processo, porque ele tem a prática do mercado normal da Europa. Ele está acostumado com isso. Que não adianta, que você tem que trabalhar. Bruno, isso é muito importante, esse conceito. E acho que aqui no Brasil melhorou demais. Antes, os técnicos trabalhavam muito o 11. O 5, 6 que entram com alguma frequência também eram bem trabalhados. E os outros ficavam esquecidos, ficavam arrumando confusão, ficavam querendo o lugar do que está jogando. E quando esses caras eram chamados, eles não tinham um entrosamento, porque eles não trabalhavam tão bem juntos. E quando o Abel empresta essa visão, e a gente já aqui no mercado brasileiro, já começando a melhorar essa relação, o casamento é perfeito. Eu acho que o Abel é parte muito importante dessa filosofia, mas me parece que não é só o Abel. Acho que o Palmeiras tem mudado. Há alguns anos a gente falava aqui, o Cícero estava com um programa com a gente. Isso. A gente falava, o elenco é o elenco grande. E ele rapidamente corrigiu. Não é grande, não. É um elenco bom. Nosso elenco é até um elenco pequeno. E eu percebi a necessidade dele de pontuar, de corrigir.
Por quê? Porque isso era uma parte da filosofia. Não é tão grande assim como vocês pensam, é que a gente tem muito jogador da base que estava jogando e tal. E aí me chama a atenção muito menos o número e a correção dele. Ele queria mostrar que era um trabalho que estava sendo bem desenhado. Pois é, e o Palmeiras é um time também que agora mesmo com a Leila, né, Eugênio? Eu acho que até por passar muito pelo Abel, ele parece ser um cara muito ponderado, assim, ele quer reforços, mas ele também entende que não precisa de loucuras e também não quer barulho. Ele quer peças para ele poder falar, olha, vou mexer com 3 atacantes, vou com 3 zagueiros, vou com 2 volantes, vou com um cara mais experiente, mais jovem, ele quer isso, né? Ele falou isso quando elogiava o Davidson ao final da disputa da Libertadores, né? O Davidson acabou fazendo o gol decisivo, ele dizendo, aqui... e essa foi uma frase que foi muito marcada, né? Somos todos um, não é isso? Uhum. É um time. É o futebol da coletividade. Então, no futebol da coletividade... não adianta ter um jogador que é a grande estrela. Que o Dudu não foi, né? Não foi, o Dudu encaixou. Demorou um pouco para ele encaixar, mas ele acabou encaixando dentro de um sistema de jogo no qual todo mundo vai ganhar quando o time ganha. Não adianta um jogador ser o artilheiro do campeonato e o time ser rebaixado. Eu fui muito bem. Por quê? Se joga em função de um jogador para fazer ele fazer gols e você esquece que o objetivo é o time ganhar o jogo. Não é só um jogador fazendo gol que vai resolver isso. Então, eu acho que esse aspecto é interessante. Agora, é uma questão. Por quê? O que todo mundo espera da Leila? Grandes contratações. A Leila foi fundamental para o Palmeiras ter montado um elenco que agora está sendo mantido. Agora o que o Palmeiras faz é manutenção. Ele montou um elenco forte... Perde um, contrata outro, tal, manda embora 2, traz mais 3 e tal, mas vai ali. Não é a contratação de impacto. Só que eu acho que muito do que se colocou de confiança nela, por parte de torcedores, foi no poder financeiro. De, ela vai chegar e vai contratar craques para a equipe. Se não contratar, eu acho que vai ficar aquele assim, mas não era por isso que a gente queria, ela como presidente. Mas eu acho que está certo. Você pode trazer um jogador mais famoso, faz parte do futebol, mexer com tudo isso, mas a prioridade deve ser a equipe. O elenco montado de acordo com a ideia tática do que você vai colocar em prática ao longo da temporada. Bruno, com você aí do outro lado do estúdio. Até porque o rubro-negro fica pensando como é que a equipe...